Olá pessoal, bom dia a todos, vocês que estão aí acompanhando essa aula virtual, né? Espero que todos estejam bem. E nessa semana nós vamos fazer um pequeno apanhado de tudo aquilo que nós já vimos anteriormente, iniciando o terceiro bimestre. E nós vamos ver, de via de regra, nas nossas aulas de geografia, a questão da globalização ainda, que foi uma coisa que nós trabalhamos bastante no segundo bimestre, mas com um foco voltado para o comércio global em si, ok? Nós vimos que a globalização ela é a interação de mercados de economias, certo? Só que a forma de se trabalhar esses mercados e essas economias, ela se modificou ao longo do tempo, né? Antes era muito comum você ver países destacando-se como lideranças econômicas, somente eles, né? A partir dos anos 50, dos anos 60, na Guerra Fria, vamos dizer assim, começa-se a organização de blocos econômicos, de pequenos blocos, de pequenos grupos de países. E ao fim da Guerra Fria, isso se torna mais forte, mais evidente, né? Não que alguns países não continuem a ter destaque somente eles, ainda existe sim. Por exemplo, o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, sem sombra de dúvida, ainda é uma liderança econômica muito forte. Só que assim, em pleno século XXI, nós temos outros países também que hoje merecem destaque principal. Dentre eles, inegavelmente, nós não temos como deixar de lado a questão da China. A China, sem sombra de dúvidas, hoje é uma potência econômica, é uma potência global, não é? Basicamente, ela tem uma participação significativa no comércio no mundo inteiro, né? Ela é parceira econômica de muitos países, é a maior parceira econômica de muitos países, né? É uma grande parceira econômica, por exemplo, do Brasil. O Brasil ele possui muitos acordos comerciais, possui muitos acordos tarifários, possui muitas negociações de produtos com a China, né? A ponto da China representar uma boa parcela das exportações brasileiras, né? Só para vocês verem então como que a gente pode medir esse papel, essa presença da China no nosso comércio global hoje no século XXI, né? Vamos dizer que hoje ela tranquilamente ela pode rivalizar com os Estados Unidos pela hegemonia econômica do mundo, certo? E assim, vamos observar também em relação aos fatores que vão, vamos dizer, acelerando essa interação, acelerando esse comércio global, né? Podemos destacar basicamente 3 fatores, que é a aceleração da circulação de capital, de recursos, de mão de obra, né, de informações, publicidade. Lembrando que, como já vimos anteriormente, a globalização ela sofreu uma transformação muito significativa quando nós falamos a respeito da tecnologia. A tecnologia ela ajudou bastante o processo de globalização, vamos dizer assim, ok? E assim, o avanço tecnológico ele fez com que as distâncias diminuíssem, ele fez com que novos mercados fossem alcançados de uma forma mais prática, de uma forma mais tranquila, ok? E essa velocidade, vamos dizer assim, fez com que a circulação de capital, de mercadorias, circulação econômica em si, ela fosse um pouco mais acelerada. Vamos dizer, os processos de fluxo econômico são muito mais velozes com o avanço da tecnologia, em virtude do mercado financeiro, entre outras coisas, ok? Nós vamos ter também a formação e o crescimento de empresas transnacionais. Nós vamos ver um pouco mais detalhado o que seriam essas empresas, mas como vocês podem ver, são empresas que têm uma importância não apenas no seu país de origem. As transnacionais, elas têm uma importância significativa em várias partes do mundo. Por exemplo, nós podemos citar exemplos de transnacionais, como por exemplo a Nokia, por exemplo a Adidas, por exemplo a Nike, na verdade, entre outras empresas automobilísticas como Volkswagen, como Fiat,
né? Empresas do ramo de alimentação, por exemplo, como a McDonald's, são empresas transnacionais. Por exemplo, a McDonald's ela tem origem nos Estados Unidos, mas hoje ela é presente praticamente no mundo inteiro, né? A Nike ela é uma empresa americana, mas ela é presente no mundo inteiro. A Adidas é uma empresa alemã, de origem alemã, mas ela tem, o mercado da Adidas abrange o mundo inteiro, certo? Ou seja, vamos dizer que essa mentalidade de uma empresa transnacional hoje é muito comum, e dependendo do potencial econômico dela, o mercado que ela vai abranger vai ser muito grande, ok? E um outro fator vai ser a queda gradativa das tarifas alfandegárias e a consolidação das alianças econômicas regionais, como a gente já tinha falado anteriormente, os blocos econômicos. Nós vamos ver mais adiante, nós já vimos anteriormente essa questão dos blocos econômicos, e nós vamos ver como que eles são decisivos na formação na facilitação, vamos dizer, do transporte e da circulação de recursos, de produtos, entre outras coisas, né? É muito comum nós vermos na Europa taxação única de produtos que valem em todos os países que fazem parte da União Europeia, por exemplo. Ou seja, não correria o risco de você pagar pelo mesmo produto valores diferentes porque você está em lugares diferentes, né? Por exemplo, se você vai comprar, sei lá, frutas em Portugal, o valor delas geralmente vai ser o mesmo valor se você fosse comprar, por exemplo, na França ou na Alemanha, entendeu? Por quê? Existe uma política de unificação, uma política de queda, de formação de tarifas únicas e que sejam benéficas para todos, ok? Aqui na imagem vocês vão observar como que o fluxo global de comércio ele acabou crescendo significativamente nos últimos anos, né? Como que esse fluxo global ele foi ganhando essa velocidade? Já dissemos anteriormente como que seria mais ou menos essa questão do avanço da velocidade do fluxo de negócios, de serviços, de venda de produtos, né? A tecnologia, gente, a tecnologia ela vai ser uma aliada decisiva no desenvolvimento econômico da sociedade nos dias de hoje, né? Se não fosse os modernos barcos de hoje, cargueiros, se não fosse a questão dos aviões de grande velocidade, aviões cargueiros de velocidade significativa, não haveria toda essa expansão, vamos dizer, relacionada ao comércio global. Se vocês observarem bem, o comércio desde os anos 90 ele estava numa crescente muito rápida. Ele só teve um momento de queda, se vocês observarem esse gráfico aqui que está na página de vocês, na página do livro de vocês. Ele só teve um único momento de queda, que foi o momento da crise financeira de 2008, que abalou o mundo inteiro, e em alguns países de forma muito significativa. Mas se vocês observarem bem, a partir de 2009, 2010, volta de novo o ciclo de crescimento, o ciclo de exportações mundiais. A gente pode arriscar que vai haver mudanças para esse ano? Com certeza. A gente pode arriscar dizendo que, devido ao surto, à pandemia do novo coronavírus, as exportações elas já estão sofrendo impactos muito grandes, né? A venda de produtos, a venda de commodities, a produção de serviços, ela caiu consideravelmente, né? Por conta dessas novas realidades que nós temos com a presença, por exemplo, do novo coronavírus. Ok? Mas a tendência é que, mesmo se haja uma queda significativa, novamente nos próximos anos a recuperação ela se tornaria muito acelerada pelo fato de que as duas grandes economias globais e as três grandes áreas de influência econômica global elas estão num processo de reerguimento, de restabelecimento, em detalhe em especial a China, né? A China esse ano, por conta da pandemia, ela vai ter uma redução no seu crescimento. Ela não vai deixar de crescer, mas ela vai haver uma redução, vai reduzir um pouco o percentual de crescimento chinês, né? Chineses que são acostumados a crescimentos de 7, 8, 10%, há uma estimativa de que pelo menos eles cresçam esse ano 3%, o que já é um desastre para a China. A China não crescia assim desde 1974, desde a morte de Mao Tse-tung, ok? E assim, nós vamos ver também que outras regiões vão ganhar destaque nessa questão do comércio global.
E por conta de que muitas regiões vão ganhar esse destaque, organismos como a Nações Unidas, elas acabam por sugerir a criação de órgãos reguladores, né? E dentre esses órgãos reguladores nós vamos ver a questão do comércio global da Organização Mundial do Comércio, mais adiante nas aulas de hoje, certo? Como vocês podem observar muito bem, em relação, já vimos anteriormente a questão de como o comércio global ele está se tornando dinâmico, como o comércio global está se tornando muito intenso, vamos dizer assim, e a forma de comercialização também se modificou, né? Nós vamos ver que para esse tempo agora que nós vivemos, desde na metade do século XX até os dias de hoje, nós vamos ver que a formação dos mercados, a formação das dinâmicas econômicas, elas vão estar nas mãos agora de grandes corporações, das grandes corporações ou das transnacionais, vamos dizer assim, né? E o que seriam essas empresas? O que seria uma empresa transnacional? Só reforçando o que nós já falamos anteriormente, uma empresa transnacional é aquela empresa que tem uma importância muito além das fronteiras do seu país de origem, né? Novamente citando o caso, por exemplo, da McDonald's. Ela é uma empresa americana, tipicamente americana, mas vamos dizer que boa parte dos lucros que ela obtém vem de outros países, vem da expansão que a empresa tem em praticamente todo mundo, né? Praticamente em todo lugar do mundo tem uma lanchonete do McDonald's, certo? Mas assim, vamos voltando aqui a essa questão das grandes corporações, das empresas transnacionais, né? Essas empresas, vamos dizer que são as únicas que têm estrutura para grandes negociações em escala global, né? Que podem até, no caso, suportar pressões, por exemplo, de crises financeiras, entre outras coisas, né? Se fosse uma pequena empresa ou uma empresa tradicional que não se ajustou muito à modernidade, que não se adaptou às novas realidades, vamos dizer que essas empresas, as chances delas falirem era muito grande, é muito alta, né? E assim, uma série de fatores vão acabar beneficiando essa questão das transnacionais, por exemplo, como a questão das terceirizações, né? Visando a questão do lucro, grandes empresários de transnacionais, eles acabam, digamos que, vendo benefícios, vendo artifícios, na verdade, que podem se tornar muito úteis a eles. E um dos principais artifícios que sempre são benéficos para os grandes proprietários, para os grandes empresários, é a questão da terceirização, né? Vocês já ouviram falar, vocês já devem ter escutado falar alguma vez sobre esse termo, terceirização. O que seria terceirizar, né? Vamos supor que terceirizar é você tem alguma coisa para fazer, mas tem seu amigo aqui do lado e você fala para ele: olha, tu faz isso daqui para mim que eu pago para você, eu pago, sei lá, alguma coisa para você fazer essas atividades ou fazer algum serviço para mim, né? Isso seria terceirizar. É você, tendo condições de fazer as coisas, delegar essa atividade para outra pessoa mediante algum pagamento, algo do tipo, né? E assim, no mercado econômico, as terceirizações elas sempre são benéficas para o empregador, para o patrão, vamos dizer assim. Porque ao invés de ele pagar um salário, pagar realmente aquilo que, em via de regra, é o que funciona, né? Vamos dizer que ele não iria pagar, ele iria pagar, sei lá, metade ou um pouco quase do valor, mas não diretamente ao empregado. Ele não iria ter vínculo nenhum com aquela pessoa. O que iria acontecer é que ele iria ter vínculo com a empresa. A empresa com qual o terceirizado trabalha é quem iria fazer a questão do pagamento, entre outras coisas, ok? E assim, essas terceirizações, vamos dizer que elas vão contribuir para o surgimento de um novo elemento também, que seria, no caso, a questão das fábricas globais. O que seriam fábricas globais, pessoal? Vamos pegar, por exemplo, a formação de um carro, né? Vamos pegar uma formação de um carro. A Volkswagen ela está desenvolvendo a questão de um novo modelo de carro híbrido, certo? Vamos supor esse exemplo. O que vai acontecer? Geralmente na Alemanha tem a questão do processamento, a questão
a questão do design, de como que vai funcionar. E uma vez detalhado tudo isso, outras áreas, outras questões entram na discussão. Por exemplo, matéria-prima para motor, matéria-prima para os componentes eletrônicos, matéria-prima para os acabamentos, entre outras coisas. E assim, tempos depois, vamos supor, a Volkswagen ela percebeu que isso não seria tão benéfico para ela ter que custear tudo isso, né? Não seria tão benéfico para ela, mas seria benéfico se ela pudesse delegar essa função a outras pessoas e pagar um salário um pouco mais razoável, vamos dizer assim, ok? E assim, como que funcionaria a fábrica global de uma empresa de aviões, por exemplo? Vamos supor que a tecnologia e os estudos iniciais começaram aqui no Brasil. Só que assim, questão de matérias-primas, de fuselagem, questão de matérias-primas, de revestimentos, entre outras coisas. Tecnologia para aquele maquinário todo que fica na frente ali na cabine, né? Tudo isso, vamos dizer que pode ser feito em lugares diferentes. Pode ser que alguma pessoa do Oriente Médio acabou fazendo ali os designs para os acabamentos do avião, ou sei lá, pessoas do Sudeste Asiático trabalharam na produção em massa de produtos eletrônicos para consertar certos problemas, ok? E assim, são várias partes do mundo fazem esse serviço que antes era só uma empresa que podia fazer. Isso pode ser prejudicial, poderia ser prejudicial para a empresa? De jeito nenhum, porque o que ela iria arcar no final não chegaria nem perto do que se ela fosse fazer de forma sozinha, de forma arbitrária, vamos dizer assim, né? E quais seriam, por exemplo, as vantagens da prática da terceirização, do surgimento das fábricas globais? O que seria vantajoso para a gente se a gente morasse numa região assim, certo? E assim, o que poderia ser vantajoso com a presença de uma fábrica global? Para a região, obviamente, seria a questão da geração de emprego, geração de renda, certo? Haveria também a questão da mão de obra, que dependendo da empresa, dependendo da fábrica, ele poderia muito bem utilizar mão de obra local, qualificação, na verdade, da mão de obra local, entre outras coisas, ok? E vamos dizer que essas seriam basicamente as duas principais vantagens, vamos dizer, para a questão do surgimento e da elaboração de uma fábrica global em alguma outra região do mundo. Tem a questão geográfica também, a questão da logística, que leva muito em consideração. E assim, gente, se a gente fosse levar em consideração a logística, por exemplo, na nossa cidade, dificilmente iria haver digamos que interesse, por conta da infraestrutura estar um tanto quanto complicada, ok? Um tanto quanto prejudicada, vamos dizer assim, né? Então, em relação aqui às terceirizações, se vocês olharem bem as imagens, nós vamos ter na imagem de cima o centro financeiro de Londres. Várias empresas multinacionais têm seus escritórios aqui nessa região financeira da Inglaterra, né? O que pode acontecer? Enquanto que algum grupo está ali, digamos que desfrutando de certa forma dos recursos obtidos pela produção, um grupo de trabalhadores ali na Tailândia, no Vietnã, entendeu? Que tem legislação um pouco mais branda e não tem a preocupação, vamos dizer assim, vamos supor que não tem a preocupação com questão de aglomeração, entre outras coisas, benefícios trabalhistas, então não vamos dizer que são bem limitados. Isso daí é o ideal, na verdade, para qualquer empresário que queira lucrar o seu dinheirinho, né? Quanto menos gastos ele puder ter com o pessoal, com circunstâncias, entre outras coisas, ele não hesitaria duas vezes em fazer, ok? E assim, quais seriam as desvantagens, vamos dizer, em relação às fábricas globais? Dependendo do lugar da onde ela é feita, vamos dizer que a questão da logística pesa muito. Aqui na nossa região, Manaus, é um lugar estratégico, mas a infraestrutura não digamos que contribui para esse desenvolvimento econômico aqui na nossa região, ok? E assim, basicamente isso é a questão
das transnacionais, das fábricas globais, que hoje têm uma importância um tanto quanto maior que os próprios países, né? Por exemplo, nós temos grandes empresas corporativas como a Microsoft, como a Apple, entre outras, entendeu? Essas pessoas que trabalham, os chefes dessas empresas, eles têm uma responsabilidade muito grande, vamos dizer assim, ok? Que a empresa dele movimenta muita questão de recursos, muita questão de mão de obra. E assim, é espalhado em várias partes do mundo. Nós vamos ver mais adiante como que essas transnacionais, como que o mercado financeiro ele funciona no que diz respeito ao controle, como que é controlado as atitudes no mercado financeiro. E nós vamos ver também qual é o organismo que faz essa espécie de controle, vamos dizer assim, certo? Bom, pessoal, nós vamos ver aqui agora como que funciona, como que age, na verdade, o papel da Organização Mundial do Comércio, né? O comércio global hoje ele é muito dinâmico, temos vários atores, temos empresas, temos transnacionais, como nós já vimos, temos os governos que têm as suas próprias plataformas econômicas, e assim, é necessário haver um controle ou pelo menos uma manutenção ali da ordem para que não haja nenhum problema, nenhuma injustiça, vamos dizer assim, nas negociações comerciais, para que haja um bom andamento do processo de negociação e do mercado econômico em si, ok? E aí surge então a questão da Organização Mundial do Comércio, né? Se vocês acompanharem aí, espero que vocês acompanhem, a partir da página 7 do livro de vocês, ele vai tratar a respeito da Organização Mundial do Comércio, certo? Essa organização ela foi criada em 1995 para regulamentar os acordos que conduzem o mercado do comércio internacional de produtos e serviços, bem como os fluxos internacionais entre os países, entre acordos econômicos entre os países, né? Vamos supor que o Brasil tenha os acordos comerciais dele com a China. Esses acordos comerciais eles são apresentados diante da Organização Mundial do Comércio, que verifica para que não haja nenhuma irregularidade ou que não haja nenhum indício de que uma das partes possa ser prejudicada pelos acordos. Basicamente é assim que funciona a Organização Mundial do Comércio, né? Nessa organização, que se localiza lá na Suíça, vamos dizer que volta e meia rolam alguns conflitos, alguns desentendimentos entre países, porque, de acordo com eles, né, o julgamento deles, um país quer se beneficiar mais do que deveria do outro, né? E, de acordo com a Organização Mundial do Comércio, isso não pode, isso é ilegal, certo? Se vocês observarem aí na imagem, tanto na apresentação quanto no livro de vocês, vocês vão ver um panorama de quais países são membros da Organização Mundial do Comércio, né? Essa foto aí de 2015, esse mapa na verdade de 2015, e todos esses países em laranja, eles são membros da Organização Mundial do Comércio, ou seja, todos eles devem seguir as diretrizes que regem a organização e que regem todos os países que assinaram o acordo de adesão, né? Nenhum país ele pode prejudicar outro país, vamos dizer, nenhum país pode deixar de cumprir a questão dos 5 princípios que vão aparecer aqui mais adiante em relação ao bom funcionamento do comércio mundial, certo? Nós vamos ver aí que alguns países não fazem parte da Organização Mundial do Comércio. Por exemplo, nós temos aqui a Bielorrússia, né? Ela não faz parte da Organização Mundial do Comércio. O Irã não faz parte da Organização Mundial do Comércio. A Argélia não faz parte da Organização Mundial do Comércio, né? Temos peculiaridades aí, com certeza, mas se vocês forem observar, a ampla maioria dos países do mundo aderiram à Organização Mundial do Comércio, ok? Um dos benefícios, um dos fatores que a Organização Mundial do Comércio ela sempre defende muito é a questão do livre comércio, da livre circulação, da livre concorrência, vamos dizer assim, né? Que de acordo com a Organização Mundial do Comércio é o elemento que faz com que a economia se torne mais dinâmica. Quando há uma liberdade de competição,
quando há uma liberdade de comercialização de mais opções no mercado, isso é benéfico para a economia, porque vai haver geração plena de empregos e também vai haver a manutenção dos que já existem, a ampliação dos recursos, do poder de capital dessas empresas, correto? E assim, o Brasil ele é um dos membros importantes desse organismo, dessa organização, né? O Brasil sempre está presente ali nas decisões gerais do comitê, da organização, mas também ele já esteve presente ali em momentos de confusão, momentos de atrito. O Brasil já entrou em atrito com a Rússia, já entrou em atrito com a Inglaterra, até mesmo com o próprio Estados Unidos ele já entrou em atrito, por conta de divergências, de desentendimentos em relação à venda ou compra de alguns produtos, certo? E assim, mais adiante nós vamos ver quais são esses princípios que regem a Organização Mundial do Comércio, como que é feito, qual a importância desses pontos e se esses pontos são cumpridos, né? Fazendo um paralelo para o dia de hoje, para o tempo de hoje, vocês observaram que os Estados Unidos e a China, volta e meia, estão em conflito econômico por algum motivo. O mais recente, por exemplo, foi a questão do aço, que é vendido tanto pelos Estados Unidos quanto pela China, né? Não houve um entendimento no sentido de que apaziguassem essas tensões diplomáticas entre eles, envolvendo a economia, e que aparecesse alguma saída em que todos pudessem ser beneficiados, né? E assim, o simples fato de haver um atrito econômico entre Estados Unidos e China desestabilizou completamente a economia mundial na época, né? Aí veio a questão do novo coronavírus e terminou, vamos dizer assim, o serviço, ok? Nós vamos ver mais adiante, então, quais seriam esses princípios, os 5 princípios da Organização Mundial do Comércio, né? Que são, em via de regra, nós vamos ter, aqui só citando eles, nós vamos ter a não discriminação, nós vamos ter o princípio da previsibilidade, nós vamos ter o princípio da concorrência leal, o princípio da proibição de restrições quantitativas e o benefício de tratamento especial a países em desenvolvimento, né? Mais a seguir, nós vamos explicar detalhe por detalhe, na verdade são 5 mesmo, sim, eu pensei que fosse 6, mas são 5 mesmo. Nós vamos explicar detalhe por detalhe como que funciona cada um desses princípios e se por um acaso todos eles ou alguns deles ou nenhum deles também estão sendo cumpridos na prática, ok? Bom, gente, nós já vimos um pouco sobre como funciona a questão da Organização Mundial do Comércio, né? Quando ela surgiu, quais são as principais características dela e quais são os principais objetivos dela também, no sentido de melhorar a integração econômica entre países, empresas, entre outros. Só que assim, a Organização Mundial do Comércio ela tem uma legislação própria e essa legislação ela pode ser resumida em 5 princípios, né? Que nós já descrevemos anteriormente, mas agora nós vamos descrever com mais detalhes, vamos dizer, cada um desses 5 princípios, né? Repetindo aqui, os princípios são o princípio da não discriminação, o princípio da previsibilidade, o princípio da concorrência leal, o princípio da proibição de restrições quantitativas e o princípio do tratamento especial a países em desenvolvimento, ok? Vamos lá. O princípio da não discriminação, ele vamos dizer que é um dos mais importantes, se não o mais importante, o princípio básico da Organização Mundial do Comércio, que trata da seguinte questão: se, vamos dizer, uma nação ela é muito favorecida, ela é mais favorecida em uma demanda na Organização Mundial do Comércio, os benefícios que ela acabar adquirindo devem ser estendidos aos outros membros, né? Devem ser estendidos aos demais membros da organização, qualquer vantagem ou privilégio concedido a um deles, né? E assim, o princípio do tratamento nacional, vamos dizer que ele impede, né? Temos aí a questão do princípio da não discriminação e temos o princípio do tratamento nacional. Esse último princípio, vamos dizer que ele vai, digamos que, impedir a discriminação de produtos que são produzidos tanto lá fora quanto dentro de um país. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Brasil. O Brasil produz soja,
né? E vai vender soja para os Estados Unidos, que também produz soja, né? Como que o princípio do tratamento nacional iria funcionar? No caso, a soja americana ela não deveria ser desvalorizada em detrimento da soja brasileira. Deve-se haver uma equiparação tanto na taxação da soja estrangeira quanto no alcance da soja americana, para que nem tanto os produtores brasileiros nem os produtores norte-americanos fossem prejudicados num possível livre comércio, numa possível livre concorrência, na verdade, do produto, que no caso seria a soja, ok? Vamos ter aí o princípio da previsibilidade, que ele diz assim, que os operadores do comércio exterior precisam de previsibilidade de normas e acesso aos mercados, tanto na exportação quanto na importação, para poderem desenvolver suas atividades. Que seria o seguinte, eles deveriam saber como que esses mercados funcionam, né? A OMC ela determina que se novos investidores, novos produtores quiserem expandir seus mercados, esses mercados que eles têm interesse devem ter um panorama completo de como eles funcionam, para que não haja nenhum problema na medida, por exemplo, vamos supor que um empresário brasileiro queira fazer comércio de laranja em um outro país. Ele estuda o mercado, mas tem pouca informação, né? O problema está no fato de que o governo de lá do país não cede tantas informações, ou seja, a possível comercialização da laranja nesse país ela não é tão previsível, não tem uma previsibilidade de como que pode ou não dar certo, né? E a OMC ela preza muito por essa questão, que todos os mercados deem suas informações para que assim os investidores, os produtores, eles possam ter uma noção se é benéfico ou não para eles fazer negociação nesses lugares, ok? O terceiro princípio é o princípio da concorrência leal, né? Ele fala aqui que a OMS ela tenta garantir não só um comércio mais aberto, mas um comércio justo, né? Lembrando que nós temos aí pequenos países, por exemplo, como nós vamos ter aí o Peru, nós vamos ter Peru, a Israel, entre outros países que não tem uma tradição agrícola, vamos supor, falando de agricultura, não tem uma tradição agrícola muito forte. Mas aí nós vamos ter grandes potências agrícolas, como a China, como os Estados Unidos, como a França, como o Brasil. E vamos supor que os Estados Unidos eles comecem a trabalhar a questão da produção de laranja. E Israel também, junto com, vamos supor, o Peru, também trabalha essa questão da produção de laranja. É óbvio que a estrutura de comercialização norte-americana é superior muitas vezes à estrutura de comercialização do Peru. Mas, de acordo com o princípio da concorrência leal, vamos dizer que os dois entram de igual para igual no mercado, né? E assim, é proibido para os países, para os governantes, fazerem estruturas de publicidade, vamos dizer, dos seus produtos que acabem com essa concorrência. Por exemplo, é proibido práticas comerciais ilegais, como o dumping, que nós já vimos como funciona, tipo aumento de subsídios. Olha, eu vou aumentar aqui, vou valorizar esse teu produto para que o produto que vai chegar aqui não funcione, entendeu? Isso daí é proibido, você sabotar a chegada de produtos importados no seu país. Não é permitido para quem faz parte da OMC, sendo que Estados Unidos, China e alguns países da União Europeia e o Brasil são os principais, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? São os principais países que sempre estão ali na discussão por cometerem algum tipo dessa prática, por cometerem a guerra cambial, por cometerem a guerra fiscal, por não serem tão justos, assim, tão limpos, jogarem tão limpo com a questão da tarifação de produtos que saem de um país para outro, ok? Esse princípio, vamos dizer que é o princípio mais problemático da OMC, porque volta e meia alguém está fazendo um jogo desleal e obviamente precisa ser denunciado e vai ser analisado para se vai sofrer ou não alguma sanção pela OMC. O Brasil escapou uma vez de sofrer uma punição pela OMC por ele ter feito uma prática ilegal contra o Canadá. E depois aconteceu o contrário, o Canadá foi punido pela OMC
porque fez uma prática ilegal contra uma empresa brasileira, certo? Vamos ter aqui o quarto princípio, que é o princípio das restrições quantitativas, que ele fala assim, que esse princípio ele impede o uso de restrições quantitativas, proibições, como meio de proteção. Tipo, a laranja brasileira chega nos Estados Unidos. Vamos tomar medidas que impeçam com que a laranja brasileira ganhe muitos mercados aqui, que só a laranja americana ganhe mercados que ganhem visibilidade. Isso é proibido pelo OMC. Ele tem que deixar entrar a laranja brasileira sem nenhum empecilho, vamos dizer assim, ok? E por fim, nós vamos ter aqui o tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento, né? Esse princípio aqui ele está no artigo 28, né, do acordo que deu origem à Organização Mundial do Comércio, e ele fala o seguinte, que todos os países em desenvolvimento, eles têm uma certa proteção em negociações com países desenvolvidos. Ele fala até que aqui os países desenvolvidos abrem mão da reciprocidade nas negociações tarifárias, né, abaixo do total, vamos dizer assim, né? E também surgem outras medidas, vamos dizer, mais favoráveis aos países em desenvolvimento, né, que visando chegar no objetivo da OMC, que é fazer com que todos os países possam ter um comércio forte, uma economia forte, e com isso a economia global se fortificando, vamos dizer, trazendo para o nosso lado agora, do ano de 2020, né? Se a economia global se fortificar depois desse período todo que nós estamos vivendo, o fluxo econômico vai aumentar significativamente nos anos seguintes e vai ser benéfico para todos, né? Vai ser benéfico para todos envolvidos nessa questão, ok? E assim, nós vamos ver também que a OMC ela combate muito a questão do protecionismo, né? Países que trabalham muito com práticas protecionistas, Estados Unidos, a China, o Brasil, o Canadá, a França, todos eles trabalham com práticas de proteção. E muitas dessas práticas de proteção acabam não sendo bem aceitas, vamos dizer, pela entidade, pela Organização Mundial do Comércio. Ok, gente? Então, basicamente, essa foi a nossa revisão, né, desse período. Na semana que vem, nós vamos retomar aqui o estudo sobre a classificação dos países, né? Nós estamos vendo aqui logo de cara a organização dos países, a organização do mundo pela ótica econômica, pela ótica do comércio e da globalização, né? Mais adiante nós vamos dar uma observada em relação à prática social, a desenvolvimento social. E assim, ao longo do tempo também os critérios para se dividir se modificaram bastante, mas nós vamos ver como que era antigamente, né, e como que é agora, e se tem alguma diferença ou semelhança em relação a essa questão econômica, a diferença socioeconômica entre países, ok? Espero que todos vocês tenham aproveitado bastante essas aulas, né, tenham assistido a esse vídeo. Eu vou enviar a vocês também algumas atividades que vocês entregarão quando for a vez de vocês de frequentar a escola, entendeu? Vocês entregarão. E nós vamos comentar um pouco mais sobre essa questão de como que a OMC trabalha e como que ela está lidando, por exemplo, com o conflito lá entre Estados Unidos e China, que ainda está acontecendo o conflito econômico entre eles, certo?